Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Oráculos. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: por que entrou na minha vida? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rutilado, opção número dourado e opção número 2, o quartzo rutilado verde, tá bom? Gente, lembrando que esse vídeo vai ser repetido no sábado no Mordente Oráculos, tá bom? No Mordente Tarô. É o único vídeo do Mordente Tarô que ele é repetido. Porque como o Mordente Oráculos tem muito pouco inscritos perto do Mordente Tarô, então a visualização é muito baixa. Então eu repito esse vídeo no Mordente Tarô para ter uma visualização maior, tá? Então vamos tentar descobrir por que entrou na minha vida. Opção número 1, quartzo rutilado dourado, e a opção número 2, quartzo rutilado verde. Este é o quartzo rutilado dourado e este é o quartzo rutilado verde. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade, façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva, então façam as adaptações para a realidade de cada um, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Então, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado, por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado, porque os dois são quartzo rutilado, né? Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado, embaralhado, cortando em 3, arcano maior, imperador. Essa pessoa entrou para conquistar, para ganhar, para vencer, né? O imperador, ele sempre vem para a nossa vida com a intenção de conquistar, de ganhar, de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa se concretizar. O imperador, ele tem essa postura de sempre tentar ser o vencedor diante da situação. O imperador, ele nunca entra numa batalha para perder. Ele sempre entra com a intenção de ganhar, né? Vamos ver o que mais o tarô nos fala aqui a respeito da situação. Pessoa difícil também, né? Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo dourado, ou quartzo rutilado dourado. Mostra pra gente por que entrou na minha vida, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Vamos ver. Caíram fechadas. Por que entrou na minha vida, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. Cortando em 3. Deck do meio. Nós temos 5 de ouros, justiça, pajem de espadas, hierofante, diabo, cavaleiro de espadas. A carta do corte é um 9 de paus. Gente, essa pessoa entrou na vida de vocês porque provavelmente vocês estavam se sentindo sozinhos, perdidos, tristes, abandonados, no frio, na chuva. Vocês deviam estar passando por um período da vida de vocês em que vocês provavelmente estavam mais carentes. Provavelmente vocês estavam ali se sentindo mais desamparado, mais sozinho diante da vida. Então, numa necessidade muito de se equilibrar também, porque em seguida a gente vem com a carta da justiça, né? E a justiça é uma carta que fala muito da gente tentar se equilibrar diante das situações. Mas vocês precisariam lidar com essa situação de uma forma mais racional. Encarar as situações de uma forma muito mais prática, muito mais objetiva, né? Eu tenho um pajem de espadas, eu tenho um cavaleiro de espadas, eu tenho um papa aqui,
Para muitos, existe nessa situação uma crença limitante muito grande, né? Porque a gente vem com o Papa nos fala de crenças limitantes. Então tentem se equilibrar, tentem arrumar aí uma forma de vocês entrarem um pouco mais de harmonia entre vocês com vocês mesmos. Tentem ser mais racionais, olha o pajem de espadas aqui. Tentem ser um pouco mais objetivos, um pouco mais de pé no chão. Muitos aqui existe uma série de crenças limitantes nessa situação. Que pode ser o quê? Diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, distância geográfica. Esta pessoa ou vocês podem ser comprometidos. Então, para muitos casos aqui se trata de triângulo, porque eu tenho um hierofante, eu tenho um diabo. O diabo é uma carta que fala muito de traição, né? Então, existe aqui nessa situação uma série de crenças limitantes. Tudo que vem na vida da gente vem para tentar ensinar alguma coisa para a gente, né? Para a gente tentar melhorar um pouco mais do que a gente era. Então precisa também se enfrentar essas crenças limitantes para que a gente também possa sair dessa situação melhor do que quando a gente entrou. Então lutem aí contra as crenças limitantes que vocês muitas vezes carregam dentro de vocês também. Essas crenças limitantes podem ser da pessoa? Pode, mas aqui a grande maioria é crença limitante de vocês. Ou é uma pessoa mais nova, ou é uma pessoa que não tem grana, muitas vezes é diferença racial, tá? Ou você se apaixonou por uma pessoa que é do mesmo gênero que você. Enfim, tente trabalhar essa situação, tentem soltar isso. A gente tem a carta do diabo. O diabo é uma carta que fala muito de posse, de obsessão, de ciúmes, da gente pensando obstinadamente diante de uma situação, da gente se prendendo naquela situação, né? A gente não dá nenhum descanso para a mente da gente, tanto que olha o 9 de paus aqui. O 9 de paus é uma carta que fala de extremo cansaço, da gente ali muitas vezes pensando em jogar a toalha, desistir de uma situação, porque a gente está extremamente cansado diante de tudo que está acontecendo. A gente também precisa respeitar os nossos limites, né? Nós não somos nem o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Nós temos ali uma série de limitações também dentro da gente. A gente tem que também saber os nossos limites. Tem horas que a gente tem que parar, tem que recuperar as forças, recuperar as energias para continuar a caminhada. Mas é muito importante aqui, gente, que vocês aprendam a lidar melhor com a racionalidade. Lidar com essa situação de uma forma mais racional, ser mais pé no chão. Olha aqui, pajem de espadas e cavaleiro de espadas. A gente usar também a racionalidade como uma mola propulsora nessa situação, porque muitos aqui permitiu que essa pessoa entrasse tão intensamente, porque o diabo é muito intenso, né? Por carência, por sofrência, por estar se sentindo ali muitas vezes sozinho, sem ninguém, perdido, triste, abandonado, no frio, na chuva, e muitas vezes aceitaram uma situação que existia ali um certo preconceito por parte de vocês, justamente por se sentirem muito sós, justamente por se sentir muito desamparado muitas vezes diante de uma situação. Então, geralmente a gente abaixa muito a guarda, né? E quando a gente vê, a gente está ali totalmente envolvido numa situação. Só que é muito importante usar um pouco mais a racionalidade. É muito importante tentar pôr os pés um pouco mais no chão e lidar com essa situação mais racionalmente, porque foi o que eu falei, muitos aqui estão muito cansados. É uma situação que sugou vocês muito energeticamente falando. Então, dê uma parada, pare, sente, recupere as forças, recupere as energias, para na hora que vocês estiverem mais recuperados, a gente levantar e continuar essa caminhada. Mas todo mundo que entra na vida da gente, entra com a intenção de nos ensinar alguma coisa, né? Para a gente aprender alguma coisa. E aqui é muito importante que se busque o equilíbrio entre o desejo do diabo e a racionalidade do pajem e do cavaleiro de espadas. Tentar trazer uma harmonia maior aí, para a gente não ser levado não só pela emoção também, a gente também aprender a lidar com a situação de uma forma mais racional, de uma forma mais madura muitas vezes, né?
porque a carência muitas vezes faz com que a gente acabe muitas vezes aceitando muito menos do que aquilo que a gente efetivamente merece e do que aquilo que a gente efetivamente precisa. Então tentem trazer um pouco de equilíbrio, tá? Vamos ver o que o oráculo fala de conselho para vocês. Por que entrou na minha vida? Vamos ver qual o conselho do oráculo aí para vocês, para quem se conectou com o quartzo rutilado dourado. A carta nos fala o seguinte: tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar e para colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. Tudo tem o seu tempo de acontecer, né? Tudo tem a sua hora de fazer, de se concretizar. Então a carta pede para a gente também aprender a esperar, né? Respeitando, obviamente, os nossos limites, para que as coisas possam acontecer, possam se fazer. As coisas não se fazem na hora e no momento que a gente deseja. As coisas vão poder se manifestar na vida da gente no momento apropriado. Então essa pessoa provavelmente veio também para ensinar vocês a terem um pouco mais de paciência também diante da situação e lutar muitas vezes contra as crenças limitantes que nós mesmos carregamos dentro de nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rutilado verde. Vamos lá? Sai o dourado, entra o verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Vamos lá? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas fala da gente muitas vezes com dificuldade de lidar com essas emoções, dificuldade de lidar com esses sentimentos. A gente muitas vezes se fechando, a gente muitas vezes se guardando, a gente muitas vezes não manifestando essas emoções. Muitos aqui, essa pessoa entrou na vida de vocês para ensinar vocês a se abrirem um pouco mais e demonstrar muitas vezes um pouco mais o que realmente vocês estão sentindo, o que realmente vocês desejam ali de uma situação, né? Porque a sacerdotisa, um dos grandes poderes dela é de não demonstrar o que sente ou dificuldade de falar sobre o que sente. Vamos ver o que mais o tarô nos fala sobre a situação. Sacerdotisa nos fala de amores escondidos, né, gente? Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde, vamos ver. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Caiu pajem de paus. Por que entrou na minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde. Embaralhado, porque entrou na minha vida, para quem se conectou com o quartzo rutilado verde, cortando em 3, deck do meio, o pajem de paus, 5 de paus,
Sol, 3 de espadas, julgamento, cavaleiro de espadas, cavaleiro de copas. Vamos lá. Muitos aqui vão ficar bravos comigo, mas eu tenho que falar o que eu vejo no jogo. A sacerdotisa é uma carta que fala de muita emoção, de muito sentimento, mas a sacerdotisa é uma carta de extrema passividade. A sacerdotisa é aquela que senta e espera as coisas acontecerem. Ela senta e espera as coisas se fazerem, né? A sacerdotisa, ela é muito passiva diante da vida. Ela é muito parada diante da vida. E a gente abre o jogo com um pajem de paus. O pajem da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade, aquele que vai, que luta, que chega aonde ele quer chegar, né? É uma carta de ação, é uma carta de movimento. Seguido de um 5 de paus. A carta de uma confusão, de uma bagunça ao nosso redor. Muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente podendo estar aí opinando a respeito da situação ou dando opinião na vida de vocês. Gente, quem decide a vida de vocês é vocês. É muito fácil eu falar para vocês largarem uma pessoa, para vocês esquecerem o feio, porque eu não estou envolvido emocionalmente falando. E as pessoas, elas resolvem os nossos problemas muito facilmente, né? Só que se fosse fácil resolver os problemas da gente, as pessoas primeiro resolveriam os delas e não os nossos. Então a gente tem que aprender a ficar de boca mais fechada, porque resolver a nossa vida todo mundo resolve. Se fosse fácil, a pessoa resolveria os problemas dela e não os seus. Então aprendam a ficar de boca fechada. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente tem que ouvir menos ouvir mais e falar menos. Aqui muitas de vocês abrem, contam a vida de vocês para todo mundo, ou para amigos, ou para parentes, ou para familiares, e isso acaba tendo um tititi, isso acaba tendo opinião de muitas pessoas, o que dificulta mais ainda a resolução dessa situação, tá? A tendência aqui, gente, é que muitos devem estar afastados, muitos devem estar separados, porque eu tenho um 3 de espadas, o 3 de espadas é a carta do coração ferido, a carta do coração machucado, só que eu tenho um sol e o julgamento, as 2 cartas que falam de reconciliação. Então muitos aqui estão afastados, muitos aqui não estão com essa pessoa, e justamente o fato de não estar traz muita dor, traz muito sofrimento, que é a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. Mas aqui existe uma energia muito grande para uma reconciliação. O sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que trazem bem-estar para a gente. E detalhe muito importante, o sol, ele nos traz claridade, ele nos traz objetividade. Então cada vez mais vocês vão também enxergar o que essa pessoa representa para vocês, da mesma forma que essa pessoa também vai ter cada vez mais uma visão mais clara, mais objetiva, mais realista do que vocês representam para a vida dela. O sol, ele faz com que a gente veja as coisas com mais objetividade. Julgamento, aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. É muito forte aqui para que haja uma reconciliação entre vocês, para quem esteja separado, que é a maioria esmagadora da situação. Tá? Então aqui a grande maioria está separada. Não, Márcio, nós estamos juntos. Dá uma olhada na primeira opção. Provavelmente você escolheu a opção errada, tá? Porque aqui existe uma energia muito forte de separação e existe uma energia muito forte de uma reconciliação. Ou para quem está junto, se a leitura está batendo com o momento que vocês estão vivendo, vocês vão ter um renascimento da história de vocês. Vocês vão ter uma renovação desta situação, tá? Mas para isso é muito importante aprender a ficar de boca fechada, aprender a ficar calado aí. Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional, uma pessoa prática, objetiva, muitas vezes imatura emocionalmente falando, porque tenta ser racional, tenta ser prático diante da situação, e muitas vezes a postura de passividade de vocês faz com que esse cavaleiro de espadas tente crescer ainda diante da situação, tá? Porque o cavaleiro de espadas, ele é mandão mesmo. O cavaleiro de espadas, ele gosta ali de cutucar a onça com vara curta, gosta de provocar, né? Gosta de vez em quando
postar algumas coisas para incomodar a gente, e vocês muitas vezes ficam quietos, e essa pessoa aí acaba engrandecendo, né? Acaba crescendo em cima de vocês. Mas existe sentimento, existe emoção, existe amor, tem tesão e tem amor também envolvido aqui, porque a nossa carta do corte é a carta do Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas é aquele que vem nos ofertar os sentimentos, vem nos ofertar as emoções. Então é muito forte aqui para que haja uma aproximação entre vocês, para quem está separado. Quem está junto, provavelmente vocês tenham uma renovação desta relação, mas é muito importante vocês falarem menos com as pessoas que estão ao entorno de vocês. E essa pessoa é bem provável que ela venha para a vida de vocês tentando aí uma reconciliação, tentando ofertar aí os sentimentos que ela tem. Porém, ela é uma pessoa racional, ela é prática, ela é objetiva. Muitas vezes provocativa também numa série de aspectos, tá? Vamos ver o que o oráculo fala aí para vocês, né? O conselho do oráculo para vocês. Por que entrou na minha vida? Mas aqui é muito forte que essa pessoa tenha entrado na vida de vocês, gente, para fazer com que vocês saiam um pouco da passividade, que vocês também lutem pelo amor que vocês têm. Que vocês lutem por aquilo que vocês desejam para a vida de vocês, tá? Não adianta ficar lá, ó vida, ó dor, ó azar, e não fazer, não enfrentar os medos e as situações para que as coisas possam acontecer também. A gente precisa muitas vezes ser um pouco mais obstinados, né? E ir mais atrás do que a gente realmente quer, o que realmente a gente deseja, o que realmente a gente está buscando para a vida da gente. Olha que interessante. Olha o que não sai aqui. Caiu, né? Aberto. Não espere aprovação alheia para se satisfazer das suas conquistas. Seja seu maior fã. Também não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje? Então, gente, a gente não tem que esperar. Olha aqui os 5 de paus, muita gente falando, muita gente se intrometendo, muita gente dando opinião. A gente não tem que esperar que os outros aprovem o que a gente está fazendo ou o que a gente está vivendo, porque é uma experiência nossa, é uma experiência que a gente tem que passar, cada um passa pelas suas experiências. Foi o que eu falei, os outros resolvem a nossa vida muito fácil, mas se fosse fácil resolver a nossa vida, eles resolveriam primeiro as deles e não as nossas. Então evitem de ficar querendo a aprovação de terceiros, evite dar valor a esse tipo de situação. Quem tem que estar confortável, quem tem que estar satisfeito na relação é vocês, porque é vocês que estão vivendo isso. E o importante é hoje a gente estar melhor do que a gente estava ontem. Então façam uma comparação nesse sentido. Se hoje vocês estão melhor do que vocês estavam ontem, isso que é o importante. E não se o outro está aprovando ou não as nossas atitudes e o nosso posicionamento diante da vida, tá bom? Então é isso que essa pessoa entrou na sua vida para te ensinar muito a sair da passividade e lutar pelaquilo que você quer, por aquilo que você deseja, por aquilo que você está disposto a viver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Muito obrigado, fiquem com Deus. Hoje eu estou gravando o vídeo no dia 14, não, de 14 nada, no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela abençoe todos nós. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.